Olá para todos vocês que há várias semanas vêm acompanhando o professor Duda no Momento Inclusão. Sim, o programa Momento Inclusão que já é sucesso nessa área da pessoa com deficiência e diversidade assistiva. E nessa semana eu vou ter o prazer de apresentar um resumo do que foi o primeiro Fórum ESG mais Duda. Isso mesmo, o primeiro Fórum ESG mais Duda aconteceu no mini auditório da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, claro, a Secretaria Estadual, e contou com a presença da secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Greco, que fez uma verdadeira palestra esclarecedora sobre as atividades da pasta. A primeira coisa que nós vamos rever é a secretária Silvia Greco e sua palestra. Estavam compondo a mesa nesse momento também a reitora da FATEC, Luciana Ferrarese, Rodrigo Rosso e o presidente do Instituto Humanos, Rodolfo Sonevende, além da secretária Silvia Greco. Vamos ao discurso da secretária Silvia Greco, que é muito revelador para as pessoas da diversidade assistiva e deficiência. Agora, antes de mais nada, para você acessar este e outros conteúdos, basta entrar no momentoinclusão.com.br, momentoinclusão.com.br. Vamos ao discurso da secretária Silvia Greco. Bom dia a todos, obrigada pelo carinho. Mas parece até que a gente tem uma dupla sertaneja aqui, né? Rodolfo e Rodrigo. Acho que dá uma bela... Se não der certo esse mercado, a gente vai prestigiar o show. Mas é um prazer estar aqui. Eu sou a Silvia Greco, secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro, usando uma blusa azul. Hoje eu não estou de verde, mas normalmente estou de verde, né? Mas o coração vou falar assim, dourado, brinco. Vim acompanhada com meu filho Nicolas, que é uma pessoa também com deficiência, cego e autista. Então é um prazer poder fazer parte de uma mesa para falar de temas tão importantes, um desafio tão importante também necessário como a cidade de São Paulo, na sua grandiosidade, e falar de acessibilidade, falar de pessoas com deficiência, falar de uma integração, como vocês estão dizendo, a importância disso. Não é fácil ser secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Não é porque nós, agora no último censo, já batemos a casa de 1 milhão de pessoas com deficiência. O prefeito Ricardo Nunes, ele pede para a gente uma tarefa diária, Luciana. Todos os dias o secretário tem que acordar e pensar qual é a sua responsabilidade para mudar a vida das pessoas, cada um na sua pasta. Então eu me levanto, olho para o Nicolas e falo, a minha responsabilidade aqui é meu filho, mas eu tenho mais a responsabilidade de 1 milhão de pessoas que estão sob o meu guarda-chuva, sobre a minha secretaria, para fazer políticas públicas transversais, porque nós somos uma secretaria meio, então trabalhamos com todas as demais secretarias, com todas as secretarias levando a pauta de que as pessoas com deficiência precisam ser vistas, dar visibilidade a essa causa, ser amadas, respeitadas e sempre incluídas. Então é um desafio gigantesco. Falar de acessibilidade arquitetônica da nossa cidade é um desafio ainda maior, porque as questões das calçadas, as questões do direito de ir e vir das pessoas que antecedem a sua deficiência é um desafio também muito grande. Então, pensamos no planejamento da cidade de São Paulo em fazer rotas acessíveis. E aí, em cada ponto que a gente vai trabalhando, em algum momento, a gente vai tornar a nossa cidade cada vez mais acessível. E já fizemos a Vila Mariana, que ficou como referência, porque lá nós temos o maior número de hospitais e casas de atendimento. Desculpa, como é o seu nome mesmo? Michael. O Michael estava falando sobre ter a primeira vez um espaço na Casa Cor, né, com acessibilidade. A Casa Cor este ano ganhou um selo de acessibilidade arquitetônica, porque foi a primeira edição da Casa Cor totalmente acessível. Mas quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a acessibilidade arquitetônica. Aliás, a primeira entrevista do meu primeiro dia de secretária, a jornalista da CNN me falou, mas como vai ficar a questão da acessibilidade arquitetônica? Eu expliquei para ela, mas eu falei, vamos além. Porque não é só a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade vai além. Né?
atitudinal, que é muito importante, comunicacional, digital e tecnologias assistivas que realmente podem modificar a vida das pessoas. Há muito tempo, todo mundo usava, nas escolas de cegos, por exemplo, a máquina para escrever em braille. Hoje, existem tantas tecnologias assistivas que eles mesmos já não querem mais, eles preferem usar dentro do seu celular, dentro de outros aplicativos, a tecnologia para o seu desenvolvimento. Então, cada vez mais nós temos que aprimorar, conhecer. Eu falo para a Secretaria, nós temos um cardápio que os nossos técnicos preparam para mostrar cada dia as novas tecnologias que tem na cidade. Por exemplo, nós estamos colocando em todos os CERs, que são centros especializados em reabilitação na saúde, um aparelho chamado Nirvana, que é de ponta, que nem na rede particular não tem, mas no nosso município estamos implementando isso em toda a rede, para poder facilitar e aprimorar o atendimento da reabilitação das pessoas com deficiência, inclusive dos autistas, porque ele tem uma tecnologia de ponta que ajuda muito na transformação desses pacientes com autismo da cidade de São Paulo. Então, cada vez mais nós queremos poder ampliar. Vocês estão falando muito dos ODS, a Carol está aqui, teve a oportunidade de participar da virada ODS da cidade de São Paulo, também como palestrante para falar desse tema, eu fui como mediadora, a importância de incluir a pessoa com deficiência. É lógico que nós estamos em todos os ODS, né? No ODS 10, quando se fala da pobreza, é lógico que a gente tem que trabalhar tudo isso, mas precisa ter o nosso nome. Nós precisamos dar visibilidade à causa. Com a vinda do Nicolas, né, a chegada do Nicolas como meu filho na minha vida, eu comecei a ter este olhar. E desde os 5 anos, o Nicolas frequenta o estádio de futebol comigo. E ele, no primeiro jogo que ele foi no Pacaembu, Palmeiras e São Caetano, assistindo, ele começou a pular. Ele não queria o fone de ouvido com o rádio falando. Ele ficava pulando com a torcida. E saiu de lá gritando porco. E aí começou, com 5 anos, a frequentar todas o estádio, toda semana praticamente. Mas me incomodava o fato de ele pular e não estar sabendo ali o que está acontecendo. Então, sutilmente, eu comecei a narrar para ele o que estava acontecendo. Fui me aprimorando, sabendo cada vez mais sobre o tiro de meta, o escanteio, para poder falar direitinho para ele. E isso, depois de 6 anos, nós estávamos no estádio e o jornalista Marco Aurélio, um jogo de Palmeiras e Corinthians, um jogo que normalmente todos os olhares estão para dentro de campo. Ele conseguiu olhar para a bancada e ver que eu estava ali fazendo a narração para o Nicolas. Me chamou a atenção e isso acabou viralizando, ganhando o mundo e até chegarmos ao prêmio da FIFA como melhor torcedor, etc. Mas no primeiro dia, aquilo estava me incomodando muito, porque vinham pessoas do mundo inteiro, jornalistas, falavam, nossa, mas que mãe especial, que mãe, nossa, seu filho era adotado, né? E aí começou a falar, meu Deus do céu, como nós somos invisíveis. São 6 anos que eu frequento praticamente todos os meses o estádio. E olha a invisibilidade que nunca, nem o torcedor do lado nos enxergava. E aí, realmente, eu precisei pegar essa bandeira e dizer, olha, eles existem. Então, já que deram essa oportunidade, vamos falar que eles existem. Vamos dar visibilidade a essa causa. Vamos falar que todas as deficiências, todas, né? Eu, lógico, luto como secretária por todas, mas a gente vê hoje muitas pessoas dizendo assim, nossa, está aumentando o número de autistas. Não está aumentando o número de autistas, eles estão tendo acesso ao diagnóstico. Muitas pessoas adultas hoje se encontram no mundo que antes elas se sentiam isoladas, perdidas, sem saber do que se tratava, né? E se enxerga hoje com o diagnóstico como autista, então ele tem o poder de se transformar, de se inserir na sociedade de uma forma diferenciada. Então, por que eu estou falando da minha história com o Lucas? Para dizer da visibilidade que nós precisamos dar à nossa causa. Então, quando vocês estão falando deste trabalho de integração, de falar de acessibilidade, falar de acesso a vários instrumentos que transformam a vida dessas pessoas, essa união. Na secretaria, por exemplo, nós temos a CPA,
que já vai completa 30 anos, que a Comissão Permanente de Acessibilidade, que chegou até antes da própria Secretaria. Por quê? É um instrumento legal de pessoas, não só do poder público, mas da sociedade civil, que se reúnem semanalmente para discutir e fazem parte da discussão da BNT, de todos os processos de acessibilidade na cidade. E você vê que a importância disso, como que hoje a CPA até hoje permanece lá. Martinha foi funcionária da secretária da pessoa com deficiência por anos e lutando pela causa, e lá dentro viu, sentiu de perto, né, Martinha, de como aquilo se desenvolve no dia a dia. Uma luta diária para pensar em todas as deficiências, para pensar em todas as pessoas. Eu insisto em dizer isso, que antecede a deficiência a pessoa. Ninguém importa nada, né? Se a gente importa o celular, se esqueceu em casa, está tudo certo. A deficiência não, né? Então nós somos pessoas e temos a LBI, leis não nos faltam para amparar, não é, doutor? São muitas. Agora o poder público, a sociedade civil, todos nós precisamos colocá-las verdadeiramente em prática. Nós temos muitos materiais na secretaria, que vocês podem até depois baixar eles, que é esse desenho universal e acessibilidade, é um material rico que vai orientá-los em várias questões. Tem um conhecer para incluir, que nós levamos essa capacitação para as pessoas sobre falar de acessibilidade, falar de inclusão. Nós temos um funcionário que é da nossa secretaria, ele é cego. Então ele nos conta que ele estava esperando um Uber na calçada ali do Bataró, e veio uma pessoa, não perguntou nada para ele, mas deu o braço, achando que ele fosse atravessar a rua. E ele atravessou, ele deixou levar para o outro lado. Aí chegou do outro lado e ele falou assim: você não me perguntou, mas na verdade eu não ia atravessar a rua. Eu estava esperando o táxi e voltou. E é isso, né? Então as pessoas também precisam, culturalmente, é nosso papel também ensinar, é nosso papel formar as pessoas. É nosso papel, porque culturalmente falava-se antigamente que era associação de pais e crianças excepcionais, né? Crianças defeituosas. Era assim, mas graças a Deus tudo isso está mudando. E cabe a nós que estamos aqui, que somos formadores de opiniões, poder cada vez mais mudar essa visão capacitista de ter dó ou piedade das pessoas com deficiência. Eu não tenho nem um pouco nem dó nem piedade do meu filho. Eu tenho muita alegria em vê-lo cada vez mais se desenvolvendo e cada vez mais incluído. Né, Carol? Eu acho que é isso que a gente precisa ter, essa visão, de não ter essa dó e piedade. Porque muitas vezes eu ouvi, né? Puxa, tadinho. Tadinho por quê? Onde que está esse coitadinho? Não, está aí um sorriso estampado, uma criança feliz, que se desenvolve. E é isso. E é esse o papel do poder público, de ter políticas públicas efetivas na área de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de habitação. Eu me preocupo, por exemplo, com as pessoas em situação de rua, que também são pessoas com deficiência. Me preocupa também, por exemplo, de fazer a Secretaria da Pessoa com Deficiência participar da parada LGBT. Por quê? Porque nós temos pessoas com deficiência que são deste grupo. E por que não eles não podem participar? Este ano abriram a parada junto com a bandeira, tivemos um espaço para receber as pessoas. É isso. O carnaval inclusivo. Nós temos tecnologias dentro da Secretaria, como a CIO, que é a nossa Central de Intermediação de Libras. Nós fazemos o carnaval inclusivo com a interpretação dos sambas enredos para as pessoas com deficiência auditiva, que é um grande sucesso. Audiodescrição no desfile, para que as pessoas com deficiências visuais possam estar lá e saber da riqueza, dos detalhes daquele carnaval que está acontecendo. Então, é proporcionar, buscar tecnologias. Eu participo sempre com o Rodrigo na Mobility, e ele traz isso, né? Ele traz tecnologias. E aí, o que nós precisamos investir enquanto políticas públicas? Baratear também. Essas pessoas precisam ter acesso a isso. Porque muitas vezes são tecnologias para o bolso da pessoa com deficiência que são, né, são pesadas.
Mas qual é o nosso papel? E ele faz isso tão bem sempre, de trazer essa responsabilidade do poder público de que isso precisa ter um preço acessível para todos, dentro dos impostos, etc. E tal. Então, olha quantas coisas nós estamos falando aqui, importantes e necessárias. Não é uma ou outra, são muito trabalho nosso, vocês falando dessa integração, dessa união e todas as deficiências juntos. Eu estou junto com vocês. Abro as portas da secretaria, como sempre, é super democrático, nós para recebê-los, para discutirmos juntos. Ainda temos 1 ano e meio pela frente dessa gestão e nós falamos isso sempre. E às vezes pode falar, nossa, mas como ela tá falando uma coisa tão... Será isso, né? Por que não tornar a cidade de São Paulo a cidade de referência para ser a capital mundial da inclusão? Não é que nós vamos fazer isso agora, mas nós vamos plantando o processo a cada ano para tornar a cidade de São Paulo como referência, uma cidade mundial da inclusão. Eu sonho por isso. Hoje eu estou secretária, eu estou lutando por isso. Amanhã eu não serei secretária, mas eu sou mãe. Eu vou continuar nessa minha luta, nessa minha bandeira, para que isso possa se tornar uma realidade. E podem contar comigo sempre, como secretária, como mãe, como pessoa, como amiga, e como palmeirense, né? Cheia de títulos, né, doutora? Marcelo falou alguma coisa e eu vou encerrar com uma experiência minha pessoal. E falamos aqui de racismo. Quando estava na pandemia, eu estava com o Nicolas em casa e passou na TV aquele caso do George Floyd, né? Exatamente. E o Nicolas é muito atento e pergunta muito. E quis saber de mim o que era que estava acontecendo, por que morreu, o que matou, o que não estava em cima, o que aconteceu, e foi falando. Eu parei, eu tive uma dificuldade tão grande de explicar para ele o que estava acontecendo, porque uma criança que nasceu cega, como ela sabe a questão do racismo? Qual a diferença para o Nicolas do preto e do branco, do gordo, do magro, do cabelo, sem cabelo? Não existe, né? Essa coisa que vem de dentro dele e pronto, ele não se conformava com o que estava acontecendo e foi a maior dificuldade que eu tive nesses 16 anos do meu filho, foi explicar para ele o que é o racismo. Aquilo bateu forte, doeu dentro. Porque eu gostaria que a humanidade tivesse olhado que as pessoas com deficiência visual têm, que enxergam com o coração, que não tem diferença, que não tem preconceito, porque eu tenho certeza que a nossa discussão aqui seria tão diferente se todo mundo tivesse o olhar que o Nicolas teve, que tantos outros têm, que enxergam com o coração. Eu acho que essa é a mensagem. Obrigada. Muito bom. Um discurso extremamente espontâneo e esclarecedor, que é típico da secretária. E tem mais uma novidade: a Secretaria da Pessoa com Deficiência, através da secretária Silvia Greco, está se aproximando do Instituto Humanos numa eventual parceria, como vocês estão vendo aí nessas fotos, na nossa última reunião que nós tivemos lá na secretaria, e fomos muito bem recebidos pela senhora secretária Silvia Greco. É isso mesmo, o Instituto Humanos trabalhando para as pessoas com deficiência e diversidade assistiva. E saiba mais, para você assistir a este e a todos os outros episódios do Professor Duda, basta acessar o site www.momentoinclusão.com.br. E semana que vem tem mais um capítulo com o resumo do primeiro Fórum ESG mais Duda. Um beijão no coração de todos vocês do Professor Duda!